Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito comum na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, e é muito pouco discutido, tá? Fica comigo que depois da abertura nós vamos falar sobre intolerância religiosa. Oi, meus lindos! Para você que está aqui e não me conhece, meu nome é Igor Daz e esse é o canal Porém Depende. Seja muito bem-vindo. Esse canal a gente trata de temas políticos, sociais, religiosos e alguns temas polêmicos também. É importante que você se inscreva no canal para você não perder aqui os próximos vídeos que a gente for fazendo. E se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe também. A galera eu acho que vai gostar de ouvir. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é intolerância religiosa. Definição do dicionário para intolerância religiosa é: intolerância é um conjunto de atitudes e ideologias que discriminam, desrespeitam e atacam crenças, rituais e práticas religiosas que não são as mais comuns. De um modo geral, intolerância religiosa é quando um indivíduo não tolera que o outro cultue um Deus diferente do dele, fazendo assim uma espécie de preconceito, criando esse preconceito. Isso é muito comum partindo do cristianismo, onde todas as religiões estão erradas e apenas o cristianismo é a certa, apenas o cristianismo serve a Deus de verdade. E quando isso é criado, quando essa falsa ideologia de a minha religião é a correta, ela é aplicada na sociedade, começa os primeiros sinais de intolerância religiosa, quando eu não consigo tolerar que o outro cultue um Deus diferente do meu. Segundo, as raízes da intolerância religiosa. As raízes dessa intolerância, elas estão ligadas diretamente ao racismo, tendo em vista que os patriarcas dessas religiões são os escravizados e os seus descendentes. Então a gente acaba vivendo um racismo disfarçado de intolerância religiosa, tendo em vista que os que mais sofrem com isso são justamente as pessoas que cultuam as religiões de matriz africanas, que foram herdadas hoje na nossa sociedade do povo africano. Terceiro ponto são os efeitos da intolerância religiosa. Esses efeitos, eles atacam todas as camadas da sociedade, na discriminação, na perseguição, na violência verbal e até mesmo na violência física. Essas discriminações, elas acontecem até no meio escolar e do trabalho. Pessoas deixam de ser admitidas em empresas por causa da sua opção religiosa. Hoje em dia, as pessoas não podem nem fazer essa pergunta numa entrevista de emprego. Eu não sei se você sabia disso. O quarto é a história da intolerância religiosa, principalmente na colonização do Brasil. É muito comum a gente ver nos livros de história as mais diversas formas que foram impostas, o cristianismo principalmente, nos indígenas e no povo escravizado. E isso faz com que hoje a gente tenha esse comportamento intolerante e preconceituoso contra todas as religiões. Como que os índios e os escravizados foram obrigados a se catequizarem, a se converterem ao cristianismo por causa dos europeus que chegaram aqui. E essas conversões forçadas ao cristianismo acabavam até com tortura e morte por parte daqueles que não tinham vontade, que não sentiam a vontade em se converter, porque eles já tinham outros deuses, eles já vinham das suas culturas com outros deuses. O quinto, o sincretismo religioso. Já era de se esperar num país como o nosso, que é um mix de cultura, esse sincretismo não ultrapassasse as barreiras religiosas, É só a gente olhar ao redor para poder perceber o quanto de elementos de uma religião estão presentes em outras e assim por diante. E é isso que faz com que as religiões sejam diferentes. A cada momento que eu pego elementos de uma religião e elementos de outro e faço essa fusão, eu gero uma outra religião. Então, é muito importante quando a gente começa a perceber esses elementos e começa a entender de onde surgiu cada coisa. E esse fenômeno ele pode acontecer por vários motivos, entre eles dois. Por falta de conhecimento histórico, que a pessoa pega um elemento de uma religião e aplica na outra, ou talvez até por causa de conveniência mesmo. A pessoa pega para poder trazer os outros adeptos para que eles fiquem mais confortáveis dentro daquela religião, vendo elementos das suas religiões, dos seus antepassados. E isso
a autora Bruna Davi, ela fala exatamente sobre isso no livro Baixou o Santo no Reino dos Céus. É um livro sensacional que é bacana se você pudesse ler esse livro. Ela fala do sincretismo com as religiões de matriz africana no movimento neopentecostal, principalmente no Brasil. Como que o movimento neopentecostal incrementou, trouxe, se apropriou de elementos das religiões de matriz africana dentro dos seus cultos, com o objetivo de catequizar as pessoas que estavam ali na periferia, que eram abraçados pelas religiões de matriz africana. É muito interessante esse livro, vale a pena você ler. Em sexto lugar, a opressão que silencia as minorias religiosas. Hoje em dia é muito comum pessoas que não declaram a sua opção religiosa nos meios sociais por meio de sofrer esse preconceito e essa intolerância religiosa. E isso é gravíssimo. Isso é um problema que nós precisamos resolver imediatamente. A nossa sociedade precisa ser tolerante e respeitar as diversas opções religiosas, os diversos credos. Isso é muito preocupante porque eu acabo menosprezando o meu próprio Deus, o meu próprio divino, o meu próprio sagrado, por causa de um grupo, de uma sociedade, de uma escola, de uma empresa que não concorda, que é preconceituosa e que é intolerante com a minha opção religiosa, com o meu Deus. E isso é terrível. Sétimo, as manifestações religiosas públicas. O artigo 5º da Constituição, no inciso 6º, ele prevê a liberdade de culto para qualquer cidadão brasileiro. E é importante que todo mundo entenda e respeite essa liberdade de culto. É muito comum a gente ver notícias aí de templos que foram violados, que foram quebrados, que foram destruídos por causa de preconceito. E o mais interessante, a maioria desses templos são de religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem preconceito no Brasil. É importante a gente entender que o sagrado do outro também é sagrado, mesmo que não seja o meu. Entendendo isso e respeitando, a gente consegue viver e conviver com todas as religiões, sendo que todos estão respeitando a religião do outro, o Deus do outro. Porém, é muito comum a gente ver, principalmente em locais públicos, as manifestações religiosas mais ligadas ao cristianismo. E isso é muito normal na nossa sociedade. Imagina se você está andando na rua e tem ali um ritual de um grupo da Umbanda. Normalmente as pessoas não vão aceitar da mesma forma como se fosse um culto de uma igreja evangélica, não é mesmo? Esse sentimento que a gente tem, que eu já tive também, é um elemento do preconceito religioso que a gente tem. Oitavo, a teocracia velada num estado pseudo-laico. Gente, isso é uma das coisas mais terríveis que a gente vive no Brasil hoje. Essa teocracia velada, essa questão de que um governo, para ser bom, ele tem que ser cristão, ele tem que seguir as regras bíblicas. Isso é uma teocracia e isso é terrível com as outras religiões. Quando eu tenho as autoridades cristãs, quando eu tenho as autoridades, um prefeito, um presidente, um governador, que proclamam o cristianismo como maneira de manual de ética e moral e comportamento. Isso é um exemplo claro de teocracia, quando eu vou basear os comportamentos sociais, como eu crio um padrão de comportamento social baseado numa teologia, num texto religioso, num padrão religioso. Isso é um absurdo completo. É uma das maiores batalhas nessa luta por igualdade e por fim desse preconceito religioso. Então, como que a gente espera o fim dessa intolerância e desse preconceito religioso, sendo que o parlamento e as demais autoridades governam baseadas nas suas religiões? Como que eu espero que esse preconceito, que esse crime deixe de acontecer? A partir do momento que um parlamentar está na sua cadeira de prefeito, de governador, de vereador, de senador, de presidente, ele tem que ser um parlamentar governando pelo povo de um modo geral e não só defendendo interesses da sua religião e principalmente as pessoas da sua religião. Assim, nós vamos começar a combater essa intolerância e esse preconceito religioso que é instaurado de um modo geral no Brasil. É importante salientar que até mesmo dentro do próprio cristianismo existe esse preconceito, essa intolerância entre católicos e protestantes. A gente vê muito isso
de protestantes criticando católicos e católicos criticando protestantes. Então, dentro do próprio cristianismo, a gente já consegue perceber essa intolerância, esse preconceito, né? Por causa de uma vertente diferente. Eu queria fechar esse vídeo falando um versículo que está na sua própria Bíblia aí, que está lá em Romanos 2:11, pois em Deus não há preconceito. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta. E outra, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.